Neste vídeo eu vou abordar os números numéricos começando com os números naturais. Normalmente, quando você vai explicar número natural ou inteiro, se fala sobre não ter uma parte decimal. Mas tem um jeito mais simples de abordar isso sem você necessariamente ter que já saber o que é o racional, uma parte decimal. É tudo que pode ser formado como uma soma de soma e subtração. Então, por exemplo, o 0, o 1, o 2. Todos esses números podem ser formados como 1, sendo 1, 1 mais 1, 1 menos 1, 1 mais 1 mais 1. A única regra é que o menor número natural é o 0, certo? Ele não pode ser abaixo do elemento neutro ou a falta de valor, que seria o 0. E o número inteiro é qualquer número que pode ser formado como essa soma em subtração repetida de 1. Então, nesse caso, a gente também pode, por exemplo, o menos 3, que é menos 1, menos 1, menos 1. Tendo em mente o que são os inteiros, que é os mais simples, a gente já pode abordar os racionais. Os racionais é qualquer tipo de número que pode ser expresso como uma razão, ou seja, a divisão. Nesse caso, de dois números inteiros. Então, como a gente define um racional? É A sobre B, sendo A e B inteiros, e B é diferente de zero. Porque um dos pecaminosos da matemática é você dividir por zero. Então, B não pode ser zero, A pode. Zero sobre alguma coisa, tirando o próprio zero, é só zero. Então a gente tem um exemplo aqui. 2 terços. Isso é um racional? Sim, porque ele expressa a forma A sobre B com A e B inteiros e B diferente de zero. Os próprios inteiros estão inclusos nisso. Tu pode, por exemplo, representar o 2 como 2 sobre 1. Ou até 4 sobre 2. Que são frações equivalentes. Ainda continuando sobre racionais, você tem, por exemplo, um valor 0,6666 infinitamente. O que a gente quer achar disso aqui é uma fração geratriz, ou seja, a fração que gera esse valor. Por exemplo, a fração geratriz 0,5 é 1 sobre 2, de forma irredutível. Ou seja, você pega os menores inteiros que geram tal valor decimal. E nesse caso aqui seria 6 sobre 9. Assim nós temos as dízimas. Pode ser a dízima simples, que é algo que acaba. No caso com isso quer dizer que tudo depois dele é só zeros, que não tem valor. Depois da vírgula à direita dos números com valor, os algarismos significativos. Então, por exemplo, 1/2 ou 1/5 ou qualquer coisa dividido por 5 ou 2 na verdade. Porque numa base, a gente usa a base decimal, base 10, a fatoração de 10 é 2 vezes 5. Então qualquer potência disso, qualquer múltiplo das potências de 2 e 5 vai dar uma divisão exata. Em outros casos, é somente quando A sobre B for um número inteiro, ou seja, A for um múltiplo de B. A dízima periódica é a que não tem um fim. Ela continua por sempre. Por exemplo, que a gente viu o 06666. Ou qualquer coisa mesmo. Tipo 313131. O ponto é ela tem um padrão. Se ela não tem um padrão, é outro tipo de conjunto que já vai ser abordado. Aqui, por exemplo, a fração geratriz seria 31 sobre 99. Só que a gente tem dois tipos de dízimas periódicas, as simples e as compostas. A dízima simples é que qualquer momento depois da vírgula, tudo que está depois aqui, ele se repete. Nesse caso seria o 31, a parte que se repete, que a gente representa com esta barra em cima do número. Agora, se você tem, por exemplo, 3,1 e daí 23, 23, 23, isso ainda é uma dízima periódica. Tem esta parte que se repete, tem um padrão. Mas ela é uma dízima periódica
E alguns exemplos da fração geratriz. O primeiro aqui é 3,555, assim, se repetindo. Esse 3 aqui não era para ter o traço, na verdade, um erro. Mas a solução de geral desse tipo de questão é: você iguala algum valor, por exemplo, x, que fica mais fácil escrever esse valor por extenso toda vez. Então a gente tem que 10x é igual a 35,5, repetindo. E por consequência, 10x menos x, ou 9x, é igual a isso aqui menos isso aqui. Se você ver, 35 menos 3 é 32. Mas toda essa parte de 5, os infinitos aqui, ela vai se cancelar, um com o outro. Então a gente tem que 9x é igual a 32. Então, por consequência, x é igual a 32 nonos. E essa é a fração geratriz desse valor aqui. Um outro jeito que dá para fazer também, mas é bem similar, você pega o 5, a gente só resolve essa parte aqui. Essa parte a gente sabe que é a fração geratriz 5 nonos. Ou se tu faz o mesmo método, tu chega nessa conclusão. E o 3, ele é 3 vezes 9 sobre 9, então 27 nonos. Que também fecha 32 nonos. É um outro jeito de resolver essa questão. Esse aqui já é levemente diferente do exemplo aqui de cima, mas a gente vai fazer parecido. A gente iguala isso aqui a x. E o que a gente faz agora? A gente faz 10x novo, que ficaria 5,7. A gente poderia subtrair aqui direto, a gente poderia. Mas a gente teria que resolver de novo, por um valor 10x, 100x. Porque quando a gente faz essa subtração, nosso intuito é fazer que essa parte infinita aqui, infinita em precisão, fique igual a zero. A gente quer zerar a parte decimal. E isso aqui não vai dar zero. Vai ficar 2, só 0,2. Que não é exatamente o que a gente quer na parte decimal. A gente não quer que fique 0,2 mesmo, que fique mais simples. Então o que a gente vai fazer é 100x. Por que 100x? Porque a gente tem 57,7. Agora se você ver, a parte decimal disso aqui e desse valor é exatamente o mesmo. Então agora a gente pode efetuar uma subtração, ficando 90x igual a 52. Então x é igual a 52/90. Esse é o jeito que você resolve por questão. E por que a gente não faz direto até o 100? Por que isso aqui não seria melhor? Porque você não vai subtrair pelo x, você vai subtrair pelo 10x, 10 vezes maior. Já que a gente quer zerar a parte decimal. Se você faz 100x menos x, isso aqui não vai zerar a parte decimal. Não é o nosso intuito, vai ficar 57,2. Vai ficar exatamente o mesmo problema aqui, só que ao invés de ser 5, vai ficar 57 na parte inteira. Esse aqui, terceiro exemplo, 0,4545, de forma de ser similar. Para todos esses, a gente tem x. Nesse caso aqui, a gente ainda vai fazer 10x, mas tu já pode perceber o padrão em relação a esse aqui. 10x fica 4,54. De novo, você pode efetuar a subtração disso aqui. Só que 9x, ele vai ser 4,09. E esse padrão não é zero, que é o que a gente quer nesse tipo de questão, para facilitar. Então, de novo, a gente vai fazer 100x. Isso aqui fica 45,45. Agora sim, o padrão deste aqui é exatamente o desse. Então a gente pode efetuar a subtração, ficando 99x igual a 45. Então x é igual a 45 sobre 99. Que nesse caso é igual a 9/11. 11 e 9 são as frações gerais mais comuns que tu vai acabar vendo na sua forma simplificada. Esse aqui, só dá uma apagada aqui em cima. Agora com o poder de edição e totalmente apagado, a gente pode resolver. A gente iguala isso aqui a x novamente. Mas tu pode já perceber o padrão. Tem uma parte que não se repete aqui. Então a gente vai fazer 10x e vai ficar 23,61. Repetindo. Por que a gente não efetuou a subtração? Pelo mesmo motivo dos últimos dois exemplos. Não vai ficar zero. Só que nesse aqui, como tu já percebeu que multiplicar a parte... Quando o número de números o número de algarismos que se repete é maior que 1, não adianta só multiplicar por 10. Tu vê, é sempre igual ao número de algarismos que se repete. O tamanho do padrão.
Nesse caso aqui são 2. Então a gente pode multiplicar ao invés de 10 por 100. Então fica 1000x. Que é 10 vezes 100. Então a gente tem 2.361,61. Então a gente efetua essa subtração. Temos 990x igual a 2.338. Então x é igual a 2.338.990x. 990. Para o último exemplo da fração geratriz, antes de ir para o próximo conjunto numérico, a gente tem 6,3 e aí o 7 repetindo. Então a gente gosta que é x. 10x vai ser 63,7. Nesse ponto, já dá para saber qual é o problema disso aqui. A subtração não vai dar zero. Então a gente faz 100x para dar 637,7. Então a gente faz que 90x é igual a 626. Então x é igual a 626 sobre 90. Sobre 90, cara. Esses são 5 exemplos. Agora, o próximo conjunto, que são os irracionais. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. E se você sabe que é um número racional, que pode ser expresso como uma razão a sobre b com a e b inteiros e com b diferente de zero, que são os racionais? Números que não podem ser expressos dessa forma. Um exemplo bem normal, e foi um exemplo que causou a descoberta dele, inclusive, é a raiz de 2. Por que a raiz de 2 é racional? Porque não existe nenhum a sobre b, ou seja, nenhuma razão entre inteiros que resulte na raiz de 2. Tem um jeito bem interessante de provar, mas eu não vou abordar agora. Mas existe um jeito de abordar isso. Mas uma coisa que dá para saber com irracionais e racionais são números incomensuráveis. O que é incomensurável? Algo que não tem um submúltiplo em comum. A razão deles, a razão desses dois números não são racionais. Por exemplo, 3, 2, eles são comensuráveis? Eles são. Pois 3 meios é racional. Ou até alguns números racionais. Por exemplo, tu pega 2 vezes a raiz de 2 e 5 vezes a raiz de 2. Isso aqui é comensurável, porque a razão deles é racional mesmo que os números não sejam racionais em si. Porque esse raiz de 2 é igual para ambos, então a gente pode considerar eles. Depois a divisão do dividendo 1. E 2 quintos é racional. Certo? Só que entre qualquer racional e um irracional, por exemplo, tu pega o próprio π, que é um número racional, e 372, esses dois números não vão ser comensuráveis, porque um racional pode ser expresso como A e B, e um número irracional que não pode, não tem como a razão dele ser um número desse tipo. Já que para ser, seria A sobre B, A sobre B. E se tem um irracional, ambos têm que ter esse irracional junto. Tipo, raiz de 2, π e π. Então não adianta um poder ser expresso dessa forma e o outro não. E não tem como eles ser comensuráveis dessa forma. Certo? Eles são incomensuráveis. Entre qualquer dois racionais é comensurável. Mesmo que tu pegue uma dízima periódica mesmo. Eles vão ser comensuráveis. Pois ambos são expressos da forma A sobre B e C sobre D. Então eles funcionam. E se eles tivessem algum número racional multiplicando, seria o mesmo. A outra coisa que seria interessante abordar são os números transcendentais, que faz parte dos irracionais. Os números transcendentais, que eu não vou entrar em muito detalhe, são números que não são raízes de qualquer equação polinomial com coeficientes inteiros. O que quer dizer isso? Uma equação polinomial. Uma equação não é contada, certo? E o polinômio? O que é o monômio? Seria x, y, 3, qualquer coeficiente, qualquer letra, x ao quadrado. Então, quando você coloca vários desses elementos juntos numa equação, por exemplo, x ao quadrado mais
mais 3 igual a zero, isso é uma equação polinomial, pois você está usando mais de um monômio. O monômio x ao quadrado ou o monômio 3. No caso, o monômio que é um número, o grau da incógnita é igual a zero. Então, equação polinomial, sabendo o que é isso, o que é a raiz de uma equação polinomial? É qualquer resposta. Por exemplo, em x ao quadrado menos 4 igual a zero, as respostas são mais ou menos 2. Então, esses dois números não são transcendentais. Todo número que é resposta de uma equação polinomial, onde os coeficientes, aqui seria 1, 17, 24, todos os coeficientes são inteiros, não podem ser nem racionais, esse número não é transcendental se ele for uma resposta. Um número, por exemplo, que é transcendental é o próprio π, ou o número de Euler, e mais um monte de números que continuam a ser provados de serem transcendentais. E mesmo se conseguir mapeá-los, a gente sabe que existem muito mais transcendentais do que não transcendentais na matemática. Então isso é o número transcendental. A última coisa, antes de abordar o número complexo, entre o real e o complexo depois, é que enquanto os racionais são todos valores que não podem ser expressos como A sobre B, tem valores que também não são racionais. Por exemplo, a raiz de menos 1. A raiz par de um número negativo, ela não existe. Ela não existe nem nos irracionais e nem nos reais, que é o conjunto que a gente já vai ver. Isso seria os complexos, as respostas a esse valor aqui. Então agora os números reais. Os reais é bem simples, similar a como foi os naturais e os inteiros. Os reais ele não aborda nenhum número novo, ele é simplesmente uma união. Os reais é a união dos racionais com esse U para indicar a união com os irracionais. Isso são os números reais. Mas serve para fins de cálculo em geral, né? Porque às vezes uma resposta é irracional ou ela é racional. Ao invés de só deixar uma resposta, eu poder abordar vários problemas diferentes dos reais, que era o maior conjunto por muito tempo, até chegar finalmente chegar na conclusão que existem os números imaginários. Foi um debate absurdo na época da matemática. Os últimos seriam os complexos, que são tipo A mais BI. Na verdade não é nem igual a zero, né? Erro da minha parte. É só A mais BI. O que seria esse I aqui? Ele não é um valor que se altera o tempo todo que nem uma variável, uma incógnita qualquer como A, B, X, qualquer coisa do tipo. I, por definição, a raiz quadrada de negativo 1. Então, por exemplo, raiz de menos 9, isso aqui por propriedade é a raiz de 9 vezes a raiz de menos 1. Essa propriedade não se aplica em todo caso, mas assim, é a raiz de 3 vezes a raiz de menos 1. Que a gente sabe que por definição é o i. Então essa é a resposta. 3i. E o i tem uma propriedade bem interessante nas potências dele, que comparada acho que todo número, que não é baseado no complexo, mas eu posso estar errado, é baseado num ciclo. I na primeira potência é igual ao próprio i. I na zero ainda é igual a 1, que em todos os outros. I ao quadrado é igual a menos 1. I ao cubo é menos 1 vezes i. Então é negativo i. E i na quarta é menos 1 vezes menos 1, por definição, certo? Ele é i ao quadrado vezes i ao quadrado. Então menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. E aí esse padrão se repete, certo? Porque 1 vezes i é i, daí é um padrão de 4. A primeira potência, segunda, terceira e quarta. Esse é um padrão que sempre se repete para o i. É algo que é bem interessante e útil para algumas questões. Normalmente, como a gente representaria os números complexos, seria assim. A gente usa o plano cartesiano, pois o complexo não é o i em si. Ele é do A mais BI, sendo A e B números reais. Pode ser que qualquer um desses seja um zero e o valor ainda é um número complexo. Porque o complexo, os reais estão dentro dos complexos.
Então, se o B for zero, quer dizer que é só um número real qualquer. Ele existe nos reais, tá certo? E o A, se ele for zero, é um número imaginário. Porque até a real, até os números reais, a gente tem uma reta. Onde aqui mais ou menos o meio seria o zero. Pode apresentar qualquer valor, 2 terços, menos pi. Bem fora desse clássico aqui. A gente usa uma reta. E como agora a gente tem os imaginários, a gente tem duas retas. A reta imaginária, que a gente usa o x, o y, perdão. E a reta real, que a gente usa o x. Então, tu tem, por exemplo, o valor 1 mais 2i. Aqui seria o 1, aqui seria o 2. E aqui seria o 1, aqui seria o 2. Então, seria aqui. Esse valor representa 1 mais 2i. É assim que você representa ele em um gráfico. O i serve muito para resolver vários problemas que seriam impossíveis com os números reais. Por exemplo, é x na menos 2 é igual a menos x ao quadrado. Isso é um problema que só é possível com os números complexos. E mesmo que o nome faça parecer que não exista, o i é um número sim usado em bastante áreas das exatas, a um nível mais alto, como as engenharias e a matemática em si. Esse número realmente é algo que se aplica.